Tá valendo, mano. Bom dia. Tá valendo. Bora. Bora trabalhar, bora produzir. Bom dia. Bom dia, meu amor. Até mais tarde. Amo você. O outro amor está entregue na escola, brincando e curtindo. Hoje me deu só uns 3 abraços e beijos. Mas tá valendo. Perdoo ele. O dia amanheceu mais carrancudo. A parte boa é que a umidade tá um pouco melhor, né? Um pouco maior. Porque essa época é muito comum. A umidade relativa do ar muito baixa. E a gente sofrendo as consequências dela. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 4 de julho de 2018. Hoje é um dos dias, eu acho que é a data cívica mais importante dos Estados Unidos, que é a proclamação da independência deles, né? A independência dos Estados Unidos da coroa inglesa, né? Não sei o ano, mas foi no século XIX. Sei lá, né? Vai que... Não pode não ter sido no século XIX, deve ter sido no século XVIII. O nosso foi no século XIX. Aquela forja, né? Enfim, comemorem aí, estadunidenses, toda a sua pujança. Mas foi uma coisa bastante simbólica. Foi um evento histórico que influenciou o mundo, sem dúvida alguma. Pô, cara, hoje e amanhã não temos jogo da Copa. Quer dizer, vocês perderam aí 5 minutos de análise extremamente competente, tática, filosófica sobre um dos maiores eventos do planeta. Sexta-feira volta com o nosso jogo, inclusive, né? Às 3 da tarde. Sexta-feira não vai dar pra eu fugir. Eu vou pegar o trânsito do estresse. Isso aconteceu em 2014, eu peguei uma vez. E é aquele trânsito do pessoal, todos, quase 100% da população voltando para casa para assistir o jogo em casa ou em algum lugar, em algum evento, alguma coisa. E o pessoal fica muito estressado, muito estressado. É mais pressa do que o normal. Aquela coisa que eu falo sobre o brasileiro, o que representa o futebol para o brasileiro. Uma das partes bem negativas que o futebol demonstra sobre o comportamento do brasileiro. Rolando um estressinho aí sobre um cara, um famoso youtuber, e é famoso mesmo. O cara tem 11 milhões de seguidores no Twitter,
17 milhões de seguidores no YouTube. E, enfim. Um tal de Júlio Cocielo. Nunca vi. Nunca vi. E ele tá lá na Copa. A questão é que um cara com 17 milhões de seguidores, ele tem patrocinadores, ele tem investidores, tem pessoas que pagam para ele representar suas marcas e mega empresas. Você está falando de Nike, Coca-Cola, você está falando desse tipo, desse tamanho de empresa. E tem 7, 8 aí, né, no mínimo, desse naipe. Então o cara tá com boi na sombra, né? Tá com burro na sombra, né? E aí ele tá lá na Copa, fazendo os videozinhos dele. Eu nem sei o que é exatamente que ele faz. Se é só palhaçada, só piada. Me parece ser, mas eu não entrei pra ver, não fui conhecer a figura. E aí o cara lá na Copa, assistindo ou vendo alguma coisa sobre o jogo da França e Argentina, um jogaço, onde o Mbappé, um menino de 19 anos, que joga no Paris Saint-Germain com o Neymar, inclusive, Neymar e Cavani, né? Os três ainda estão na Copa. Um menino mega promissor. E esse menino arrebentou, fez dois gols na Argentina nesse jogo, um dos melhores jogos da Copa, com certeza. E ao ilustre influencer, né? Digital influencer, agora temos isso também, né? Fazer o que, né? Tudo nos influencia mesmo, né? E me taca uma brincadeirinha sobre a velocidade do garoto do Mbappé, que é negro. E demonstra toda a infelicidade de uma brincadeira ao dizer que o Mbappé daria um trabalhão num arrastão. E claro, isso foi rápido para repercutir para um cara que tem essa gama de seguidores, né? Então eu vou mais ou menos pelo caminho, não pelo caminho do Rafinha. O Rafinha entrou para defendê-lo, para dizer que ele não é racista, que ele só foi infeliz. Esse cara tá com o celular. Não tá, ele é ruim mesmo. Dizendo que ele não é racista, que ele só foi infeliz e tal. O Rafinha conhece, parece, pessoalmente o cara. Ok. E eu acredito, o cara pode realmente nunca ter tido um ato específico de discriminação, de diferenciação de alguém pela cor. Eu até não duvido disso. Tem muita gente que isso acontece. Eu, por exemplo, tá? Vamos deixar claro isso. Há muito tempo eu me policio em relação às piadas, ao que eu brinco e tudo mais. Mesmo assim, de vez em quando sai um deslize. E na minha juventude, com um mundo muito menos consciente das consequências de uma piadinha, de uma brincadeirinha, sem intenção, mas aonde num contexto isso era permitido, essas brincadeiras eram muito comuns. Piadas de preto, né? De desmerecimento do negro. Mas enfim, a gente pode errar, pode entender, pode pedir desculpas, pode aprender. Tá? Mas o que eu sei é que eu nunca tratei ninguém diferente por ser branco, azul ou amarelo. E eu não gosto de ficar usando, minha mulher é preta. Não, cara, vamos parar de besteira, porque isso não é argumento nenhum.
Ah, eu casei com uma preta. É, você casou com uma mulata linda, gostosa, maravilhosa, né? Existiu uma piada que falou sobre uma novela que falou sobre esse assunto muito bem, há muito tempo atrás. Foi uma grata surpresa no meio das abobrinhas que as novelas significam, aonde um cara branco casou com uma negra e teve um filho. E ele se descobriu preconceituoso, racista, porque ele tinha medo do filho ou da filha ser preto. Isso é muito interessante e muito possível, muito real. Foi uma abordagem bastante sincera e honesta sobre o assunto. Tá? Agora, pediu desculpas, ok? A consequência já aconteceu. Várias dessas mega empresas já anunciaram que estão cancelando os contratos com a participação do cara. E é aquela coisa, faz parte do jogo, meu amigo. Eu não concordei com a demissão do cara que fez a brincadeira da chavasca rosa lá na Rússia, por achar muito duro. Mas eu compreendo que é uma consequência. Eu compreendo que a empresa pode olhar e falar, não. Vão pensar que a minha empresa tem esses valores ou tolera esse tipo de atitude. Então é uma consequência. É uma consequência. Tá bom? Agora, e eu coloco no mesmo patamar. Eu não acho que de repente esses caras sejam machistas, sejam sexistas. Eles foram naquele momento. Eles foram infelizes naquele momento. E a divulgação disso para o mundo inteiro, ela é prejudicial e acabou. Corre-se o risco. Você está usando que ferramenta para brincar, para divulgar a sua brincadeira? Não adianta, cara. Não adianta. E no caso do Cossielo, foram encontrar brincadeiras do mesmo cunho lá há 5 anos atrás. Porque aí os caras vasculham, né? E aí? Ele é racista? A questão é o que se fala e o que se faz. Essa é a grande questão. Uma pessoa pode ter dentro dela qualquer asco, diferenciando pessoas por qualquer motivo, não só pela cor da pele. Mas se ela no dia a dia nunca destratar ninguém e nunca colocar ninguém diferente de outro alguém por conta de alguma diferença, qualquer que seja, ela não é racista. Tá? O racismo é a prática e não a ideia. A ideia prejudica, a ideia gera práticas. E isso é errado. Ok? Mas, ponto, a brincadeira foi racista, a brincadeira foi de mau gosto, admitida pelo próprio youtuber. Esses dias aconteceu uma outra de um famoso, esse moleque tá milionário, um tal de Whindersson. Ele é realmente muito talentoso, esse moleque. Ele tem um... Ai, bonito. Ai, bonito. Ai, idiota. Ele tem realmente muito talento e ele tem um humor escrachado, mas é um humor adolescente. Eu não me identifico muito com esse tipo de humor desse rapaz. Enfim, já se tornou uma celebridade pelo alcance dele. É mais um daqueles de milhões e milhões de seguidores. Ele faz vídeos artísticos, ele faz vídeos de ideias, ele faz vídeos de piadas.
ele faz vídeos para contar alguma história. E eu particularmente tem um tipo de humor que ele faz, que são as lembranças, as supostas lembranças da infância dele, de uma mãe extremamente severa que ele teve. A minha também foi severa. O que acontece é que eu acho que é um tipo de vídeo que não me agrada e não agrada a algumas pessoas. É, mas é só uma impressão. Em contrapartida, agrada milhões de pessoas. Que inclusive são os stand-ups. Tem uma boa parte dos stand-ups que ele faz pelo Brasil e até pelo mundo. Ele já saiu do Brasil para fazer show para brasileiro fora do Brasil. Ele é bom, ele é talentoso. E esse tipo de piada que ele faz, esse stand-up é a lembrança da dureza da educação que a mãe dele deu. A coisa do nordestino ignorante, aquela coisa do nordestino, aquela pessoa que trabalha muito, filho sem pai, né? Como eu também fui. A mãe trabalha muito e tem valores muito bons, só que o tratamento é duro, o filho faz arte, faz uma coisa errada e apanha, enfim, com um pouco de tortura psicológica e tal. Mas enfim, por isso que não me agrada. Tá num outro contexto. Você colocar isso em 2017, 2018, o adolescente pode ser até influenciado por isso. Mas enfim, é só uma opinião pessoal e ele está indo bem com isso. Eu não tenho nenhum desejo de que ele se dê mal na vida dele, na estratégia dele, no humor que ele faz. O que eu acho que um humor eu preciso de um humor, de um humor com um pouco mais de maturidade, talvez com um pouco mais de sarcasmo também. E aí esse menino esses dias foi no Luciano Huck, porque ele é assim, ele vai no Luciano Huck, ele vai ele é famosíssimo. Ele vai no Faustão, ele vai no Serginho Groisman, enfim. Ele vai nos stand-uppers aí, nos Fábio Porchat, no Gentili, enfim, em todos esses caras aí ele vai. E deixo claro, ele tem seu valor e pra mim tá tudo bem. Tudo bem. Não acho ele um divulgador de besteiras aleatórias. Ele é um humorista e não tem um tipo de humor assim tão ácido, tão que possa prejudicar. Mas enfim. Aí ele foi sábado, parece, no programa do Luciano Huck, que eu ainda bem não preciso assistir. E falou lá, fez um pedaço de stand-up. E parece que entre as brincadeiras, entre o negócio, ele tirou sarro de Libras, né? Da linguagem de Libras, de sinais. E aí ele recebeu críticas disso, dos mudos, e também de outras pessoas que acharam o tom da brincadeira um pouco pesado demais por conta de se aproveitar de uma questão sobre a deficiência das pessoas. Enfim, né? Aquilo que eu costumo dizer que já não é tempo mais de eu tirar sarro de um bêbado na rua, de eu tirar sarro de um mendigo
drogado e bêbado que tá falando besteira e que não tem nem um dente na boca, e eu mandar a foto dele pra alguém falando, ô fulano, seu namorado. E enfim, é esse tipo de coisa que eu não gosto mais. Eu procuro selecionar na minha vida. Não passo isso, não faço esse tipo de coisa. E, e a atitude dele não gerou toda essa controvérsia, tal, até porque ele está lidando com uma camada com pouca representatividade, também tem isso. Agora, ele foi muito rapidamente e fez um vídeo que eu também não assisti, mas eu li a matéria, né? Peguei até um pedaço do vídeo. E ele extremamente natural, ele diz sobre o episódio, ele fala que fez a brincadeira e que bolou a brincadeira não achando, não sabendo e não pensando que pudesse ofender alguém, porque ele tem realmente esse cuidado de não tentar ofender. E o que ele fez? Não só, me desculpa, tal, ele foi lá e leu. Ele foi lá e pegou opiniões, ele foi lá e buscou o assunto, entendeu aqui, ali, ali, e aí sim ele falou, não, eu li, eu vi, eu entendi, eu percebi, e tal, e peço desculpas aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali, enfim, não sabia mesmo. Enfim, eu acho isso digno, eu acho isso um mínimo, e acho que, eu já falei isso para as pessoas, eu prefiro o real que erra do que o estereótipo que não erra. Cuidado com os mitos. Quando você cria um mito, você ignora a possibilidade dele errar. E cuidado com esses mitos. Eles são extremamente prejudiciais. Tá? Tá bom? Eu admirei mais ainda Martin Luther King quando eu descobri que ele era meio que um pervertido sexual. Eu admirei ainda mais Schindler, né? O libertador de judeus, quando eu descobri que ele era um outro maníaco sexual enfim, um viciado em sexo e tal. É, enfim, sabe? Porque olhando pro lado, o carro vai indo pra outra pista, né, maninho? Agora eu esqueço, né, no dia a dia de dar uma olhada nas notícias para saber de radar aqui. É, então, é assim, esse menino me deixou, me causou uma ótima impressão. Por isso, por ele ter sido humilde o suficiente e a humildade o torna maior. E com a sinceridade, com o esforço dele de ir lá ver o que está acontecendo, tá? Hoje tem muito mimimi. Tem, cara. Sabe por que tem? Porque as pessoas descobriram que tem voz. Tá? Quando eu, adolescente, contei uma piada de preto numa roda de amigos que tinha 3 pretos, eles riram sem graça. Um ou outro deles pode ter ficado até chateado comigo. Com razão, né? Mas como é um contexto geral, como a sociedade aceita esse tipo de coisa, então ele se cala, ele não usa o seu direito de falar, cara, não gostei, velho, não gostei. Assim como minhas brincadeiras de gays, com gays, onde o meu amigo e padrinho Nelson um dia me deu uma dura, falou, você tá louco, velho? Que tipo de brincadeira é essa? E eu pedi desculpas e me acertei, me alertei a não repetir o tipo de erro. Tá? Agora,
o mundo tá chato a quem quer ter o direito de ofender que tinha antes. Seu Bolsonaro, seu medíocre paspalho, as minorias que se adaptem porra nenhuma. As minorias que existam e que sejam tão respeitadas quanto as maiorias. Não se trata de privilégios, porque existe um problema conceitual enorme aí, de dizer, eu sou a favor da igualdade, eu não sou a favor de privilégios, eu mesmo já falei isso, mas eu talvez não tenha sabido explicar, porque tem imbecil que se agarra a isso para não dar nenhum direito. O fato de que uma categoria específica conquista direitos iguais aos meus, não significa que eu perca os meus. E ninguém está, em nenhum contexto, pedindo mais direitos do que os outros. Eu me sinto ofendido enquanto hétero e eu quero fazer o dia da consciência hétero. Você nunca foi perseguido por ser hétero. Tá? Você nunca teve um prejuízo qualquer, nenhum tipo de dano, nem físico, nem moral, nem financeiro, nem social, por ser hétero. Nem você nunca teve um prejuízo qualquer por ser branco. Nenhum. Tá? Existe racismo do preto para o branco? Existe, mas são reações. Entenda isso de uma vez por todas. Reações. Ninguém ensinou o preto a ser racista. Ele sofreu o racismo. Entenda ação e reação. Corrija para que não hajam mais reações. Então, legal o seu Júlio Cocielo. Beleza, eu no lugar do ofendido aceitaria as desculpas. Ok, querido, foi uma bosta o que você falou, né? Uma merda o que você falou. Mas você, por uma questão financeira ou por uma questão moral que você entendeu e aprendeu, você pediu desculpas. Ok. Meu medo é o meio homem que não pede desculpas. Esse é o problema. Sempre há um motivo para ele ter feito. E vamos deixar uma coisa muito clara. Eu não sabia não é desculpa, tá? Eu não sabia não é passaporte para falar bosta. Ao contrário, não saber é culpa. Nesse contexto do que eu estou falando, não saber é culpa. Isso é diferente do meu filho não saber que se ele falar, não quero mais falar com você, papai, ele está me magoando profundamente, mas ele não entende a magnitude, a complexidade desse tipo de afirmação, e ele não fala para me machucar realmente. Ele fala para me expressar uma angústia dele. Diferente de um marmanjo de 30 anos de idade falar que um menino negro que corre muito jogando futebol daria um trabalhão num arrastão. Aí não, né, bro? Você não faz essa brincadeira com o atacante da Suíça, né? Embora hoje em dia, até para dar uma vírgula e talvez um refresco nessa conversa, e essa conversa só quer dizer uma coisa: sim, o racismo existe. Sim, provavelmente ele sempre vai existir de
de uma forma ou de outra. O que a gente está aprendendo é a controlá-lo. Hoje eu vou por aqui. Ah, esqueci, né? Esqueci de um lugar. Era ontem, não, era a volta de ontem. Que eu voltei por um pedaço diferente ali do Itaim. E vou tentar, mas acho que eu não vou lembrar, né? Uma coisa interessante que eu tenho observado, e nessa Copa, a cada Copa isso aumenta, né? Aqueles estereótipos diminuem, né? A seleção da Alemanha não tem só loiros de olhos azuis. A seleção da Suíça não tem só branquelos. A seleção da Bélgica não tem só ruivos. A seleção, você entendeu? Estão me ligando, cara. Tô doido, não dá pra eu atender agora. Não vou atender, cara. Então existe uma muito maior miscigenação nas seleções. Mas pega a Bélgica lá, aquele negrão gigante, o ótimo centroavante, Lukaku. Ele é belga. Ele é belga. Ele nasceu na Bélgica. Tem ainda muitos naturalizados e tudo. Mas é isso, né? A Europa recebe muito. E por conta de uma um pouquinho, quase nada maior evolução cultural e social, isso já está aparecendo em outros contextos, né? E aí você vê no futebol uma seleção bem mesclada. E aí, enquanto isso, os movimentos separatistas no terceiro mundo cada dia maiores, né? Não que não haja na Europa, há sim separatistas, neonazistas, mas eles são pequenos e eles estão lá no canto deles e sabem que não adianta querer gritar muito alto que eles perdem. Aqui não, meu amigo, aqui não. Aqui você disfarça o seu separatismo. Isso é muito feio. Mas enfim, quem sou eu, né? Quem sou eu? Mas é legal ver, é legal ver. Mas o brasileiro não usa isso pra aprender, né, cara? Você acha? Aprender pra quê, rapaz? Aprender pra quê? Já conseguiu condições de ter um carro bom, uma casa boa? Não precisa melhorar culturalmente, não. Precisa não. E o assunto de ontem continua aqui. E é isso aí, gente. Tudo de bom, felicidades, até mais.